Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo aluno, caríssima aluna, estudante que está aí do outro lado acompanhando essa aula, né? Estamos chegando no finalzinho aí, né, prof? Exato. Já estamos nos despedindo aí do terceiro ano. E o terceiro ano se despedindo da gente, né? E aí vai seguir, com certeza, aí um novo projeto, projeto de vida. Isso, e a gente espera que nesse projeto de vida tenha a prática da atividade física e do exercício físico, que a gente incentivou tanto aqui nas aulas, né, prof? E, inclusive, que venha muita novidade aí no Mexa-se, né? Com que certeza. Ainda estamos aguardando as fotinhas, os vídeos, né? E hoje a aula vai falar um pouquinho também sobre o projeto de vida, né, professora? Sim, professora Elisângela, professora Iris, todos já conhecem a gente, né? Sem perder tempo, vamos agora ver qual é a temática de hoje. Então, nós estamos hoje na aula 17, prof. Na aula 17.1, tá? Que é a aula de práticas de atividade física e saúde no projeto de vida. A gente mencionou lá no início, né, desse módulo, a gente falou sobre o projeto de vida, essa associação, e agora a gente volta um pouquinho de novo para falar sobre isso e mostrar essa importância. E aí a gente começa a observar essa sequência de imagem aí das bonequinhas fazendo exercício, dos bonequinhos, rapazinhos, e a gente já começa fazendo uma pergunta. Eu vou até voltar aqui. Você observando essa imagem, prof, pode vir aqui com a gente, acompanha aqui com a gente. Você se vê realizando atividades no seu dia a dia, atividades físicas, prof? Olha, a atividade física ela já faz parte do nosso cotidiano a partir do momento que a gente se movimenta, né? Isso. Eu acho que o que falta, talvez, é a sistematizada. Aquela atividade física que eu tenho uma frequência, uma duração, e uma intensidade. Essa atividade física falta, muitas das vezes, até mesmo pra gente, né? Porque a gente é profissional de educação física e todo mundo acha que nós somos as ativas, né? Mas às vezes a gente acaba deixando aí o trabalho, os estudos, tomar conta e não faz a atividade física sistematizada. E aí a gente vai observar na aula de hoje sobre isso e dar uma reforçada a mais do quanto que a gente precisa, né, desse incentivo e dessa prática, né, do exercício físico na nossa vida, né, Perfeito, perfeito. E aí agora nós vamos ver o que tem aí na nossa agenda. Dá uma olhada aí o que tem na nossa agenda. Então nós temos hoje, prof, problematizando a atividade física e a saúde na juventude, tá? Depois nós temos aqui as dimensões da prática da atividade física na vida diária do jovem. O que mais que vem, prof? Vamos falar também sobre os cuidados em saúde e as dicas, né, de inserção da atividade física no projeto de vida. O que mais? Vamos falar também sobre as práticas que são acessíveis e aí nós vamos refletir algumas que é possível você praticar aí na sua comunidade, na escola, que é a caminhada, a corrida, a dança, a ginástica e os esportes básicos e alternativos. Então, dá para ter uma ideia e já dá para colocar em ação, né, prof? Exato. E por último, nós temos aqui os espaços, né, os locais que são acessíveis, né, que não existe aí um custo para a prática da atividade física. E neles a gente pode estar utilizando aí de parques, de praças, de campos, quadras, pistas e ruas, academias ou até mesmo no ar livre, certo? E aí, qual a habilidade de hoje, prof? Compreender a atividade física e suas dimensões como ferramenta de lazer, qualidade de vida e promotora da saúde na vida do jovem, da família e da sociedade de forma geral. Legal. E aí, como segunda habilidade, nós temos discutir e relacionar aí os espaços públicos de atividade física acessível para a prática regular e a relevância diária dos cuidados em saúde, empregando aí dicas para a inserção da atividade física no projeto de vida do estudante, no caso, no seu projeto de vida. Então, vamos começar falando aqui vamos problematizar aqui um pouquinho, né, sobre a atividade física e a saúde, né, na juventude. Então, já começo fazendo uma pergunta aqui para você, caríssimo estudante. Você é um estudante ativo? Quando eu digo ativo, você coloca no seu dia a dia aí práticas motoras, você já sistematizou aí 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana algum tipo de exercício físico, de atividade física? Você está nesse grupo? Então tá.
Então, já começando a refletir um pouco sobre isso, o que a gente diz? A gente diz que no jogo ativo, né, o jogo ativo e diário e a atividade física, eles foram aí tradicionalmente, né, uma parte importante na vida das crianças. Em aulas passadas a gente falou aí, né, da questão do jogo, né, das brincadeiras, das atividades que a gente aprende lá na escola, no ensino infantil, no ensino fundamental 1, fundamental 2 e chegamos ao médio, né? Esse incentivo aqui para vocês como adolescentes. E aí, hoje o que a gente percebe, né, que os computadores, as máquinas, a tecnologia de um modo geral, a comunicação, elas fizeram aí uma redução nessa vontade, nessa necessidade, nesse desejo, né, de que nós nos movimentássemos mais, né? Quando eu digo nós, eu estou me incluindo, apesar de não ser adolescente, ser uma adulta, eu estou me incluindo junto com vocês. E aí a gente começa a pensar, será que isso é o ideal? Será que isso preciso ter uma tomada de consciência de mudança? Então, vamos começar a reflexão a partir daí. Você quer acrescentar alguma coisa, prof? Pode seguir, professora. Então, tá bom. Então, olha só, quando se escolhe, olha só isso, quando se escolhe o sedentarismo, quando a pessoa escolhe aí o sedentarismo, ela esquece que tem duas vertentes aqui bem importantes serem mencionadas. Que a primeira delas, né? A saúde aí, ela possui 3 dimensões bem importantes, que é a dimensão mental, física e social. E elas estão totalmente interligadas. Então, eu posso estar aparentemente com a minha dimensão mental tranquila, boa, mas às vezes a minha parte física não está tão ideal assim. Então, significa que tem uma falha aí de conexão. O ideal é manter aí o equilíbrio entre essas 3 dimensões, tá? E temos também aqui que quando a gente reforça, né, que quando uma dessas dimensões é negligenciada, né, há uma falha em uma dessas 3 dimensões, ou então ela é enfatizada demais, de forma excessiva, vai acontecer aí, vai ter uma influência muito negativa sobre as outras áreas, né? O que a gente começa a pensar aí? Deixa eu vir aqui com você. Vem aqui comigo. Então, se por exemplo, eu estou aqui, eu tenho lá a minha dimensão mental, a minha dimensão física e social. E eu tenho uma falha em uma delas. O meu social não está muito legal, por exemplo, prof. Será que eu estou bem internamente se o meu social não tá muito legal? Eu não sou uma pessoa que convive muito, não interajo muito com os outros. Ou eu estou com alguns problemas mentais que estão me tirando, me causando ansiedade, me levando a uma depressão. Será que o meu corpo está bem? A grande verdade, quando a gente analisa esse primeiro momento de problematização, prof, a gente analisa o seguinte: o sedentarismo está associado ao quê? A falta da atividade física ou a insuficiência. Aonde que entra, né, a dimensão da saúde, o conceito de saúde nessa perspectiva do sedentarismo? Porque quando você assume hábitos sedentários, você vai afetar a sua saúde. E aí, quando a gente diz saúde, não é só o físico, não é só a dimensão física, ela vai impactar a falta da atividade física na sua saúde mental, na sua saúde física e na sua saúde social. Nos 3 campos aí, né? Isso. Então, a nossa ideia aqui de trazer o conceito de saúde é para problematizar para você que quando você resolve por não fazer atividade física, você está assumindo a responsabilidade de que pode comprometer a sua saúde física, mental e social. Exatamente. E aí não é o ideal, né? A gente traz essas reflexões para que você comece a fazer um balanço aí, um equilíbrio nessas dimensões, nessas suas ações, né? Porque o ideal é que o corpo ele esteja são, né? Que ele esteja em equilíbrio. Agora, uma questão curiosa é que a gente nunca tem saúde 100%. Não. E isso a gente tem que colocar o pé no chão e dizer assim, a gente nunca tem. Porque às vezes você está bem fisicamente, está bem mentalmente, mas tem uma questão ou outra ali social que não faz você estar 100%. Então, a gente não tem 100% de saúde, né? A gente está sempre em busca, mas a gente vai buscando ali o equilíbrio. O ideal é estar o mais próximo do 100%. Isso. E aí agora a gente vai ver aqui um gráfico de pizza para a gente dar uma analisada, dar uma observada aí. Olha só, nesse gráfico aqui,
a gente tem aqui, foi realizada uma pesquisa aí com 8.903, foram feitas 8.902 entrevistas, tá? Realizada aí pelo IBGE em 2013. Nossa, prof, já faz um tempinho, mas é bom para a gente utilizar, né, para a gente buscar um pouco contextualizar essa nossa fala, né, observar aí o quanto que as pessoas estão ou não sedentárias, né? Um número de 146 milhões de brasileiros. E essa quantidade aí, ela equivale a uma população entre os 14 e os 75 anos, tá? Então, nessa pesquisa que foi realizada, observou-se que o maior grupo, quase a metade aqui, era um grupo de pessoas que se diziam aí sedentárias. Ou seja, elas não realizavam aí práticas de atividade física sistematizadas, elas não buscavam aí a melhora da sua saúde física, mental, o equilíbrio que a gente falou agora há pouco, né? Enquanto que um outro grupo, um pouco menor, de 28,5% se dizia aí praticante de atividade física de forma sistematizada, 3 vezes na semana, com uma intensidade aí moderada, leve, intensa, a forma como eles especificaram. E o terceiro grupo, eles se diziam aí praticante de esportes, né? Dentro desse grupo, um menor grupo aí de 25, eles se disseram aí praticante de esportes. O que a gente observa, né? O que chama a atenção aí é para a gente falar um pouquinho sobre a inatividade física, ou seja, a falta, né? A falta de colocar esse corpo em movimento. E aí, quando a gente observa aí essas questões, observa aí as pesquisas, os estudos, a gente percebe aí, por exemplo, que as mulheres, né, alguns grupos como mulheres, idosos, indivíduos de baixo nível socioeconômico, né, e algumas pessoas incapacitadas por algum motivo, por alguma como que eu diria, prof? Alguma doença crônico-degenerativa, alguma doença ocupacional. Isso. Entra também aqui nesse grupo, então a gente pode perceber que quem está mais nesse grupo são esses indivíduos, né? E a gente percebe também que ele advém aí a partir da adolescência, né? E aí essas pessoas, elas tendem a diminuir, tá? Elas tendem a diminuir o nível de atividade física, que é o que leva aí a essa inatividade, né? Aí por diversos motivos, né? A gente tem, por exemplo, nessa imagem aí, uma criança, né, um jovenzinho querendo se divertir, realizar movimento, jogar um basquete, brincar, e o pai, né, que já está um pouquinho fora de forma ali, ele não está ali tão preocupado, né? Só um enquadramento de uma imagem, não está ali se preocupando tanto. Ele poderia ser aí dentro desse grupo, ele poderia ser um desses indivíduos aí de baixo nível socioeconômico, né? Trabalha o dia todo, aí se sente cansado, né? Então, muita coisa aí pode influenciar aí essa inatividade. Uma reflexão importante nesse slide, professora, é que, como a gente mencionou no início, a atividade física é movimento, né? Então, a própria atividade do trabalho, ela é uma atividade física. O que a gente destaca aqui é a importância de você fazer o a mais. Porque o seu corpo, ele se acostuma, e a gente já aprendeu isso em outras aulas, no 2º ano, que à medida que a gente vai fazendo atividade física, o nosso corpo vai acostumando, então não conta somente o que eu faço no dia a dia, não conta somente o que eu faço no trabalho, é lógico que se eu aprimorar o deslocamento já é alguma coisa, mas eu tenho que inserir a atividade física sistematizada. Então a nossa conversa hoje aqui de problematizar o sedentarismo, de destacar essa importância em todas as fases da vida, que a gente já mencionou uma aula só sobre isso, né? Mas que é esse adolescente, esse jovem, esse estudante do ensino médio, da mediação, escolher uma atividade física para ele continuar, né? Ao longo da vida dele, quando ele concluir o ensino médio. Isso. E aí a gente observa aí que, ainda nesses estudos, a gente percebe aí que o grupo de sedentários por faixa etária, a gente vê um grande número aí dentro desse grupo de jovens, né? Nós temos aqui um primeiro grupo entre 15 e 19 anos e um segundo grupo aí entre 20 e 24 anos. A soma, né, o percentual nessa soma aí, dá um valor aí acima aí de 70%, que é um valor muito alto, se a gente for considerar que é uma faixa etária em que deveria estar
em maior movimento, né? E maior desenvoltura da sua parte física, em maior condicionamento, em aptidão física, né? E a gente vê aí, através dos estudos, que não acontece isso. E aí a gente percebe também que, especialmente as crianças e os jovens, né, na atividade física, eles interagem de forma positiva com estratégias, né, de adoção. Se tem, né, essa proposta de uma dieta saudável, desestimular o uso do tabaco, do álcool, das drogas, né, reduzir a violência e promover a integração. Isso quem fala é a OMS. Essa é a proposta, essa é a ideia para os jovens, né? Se a gente começar a contar aí desde a faixa etária aí, infantil, desde as crianças. E aí a gente traz aqui um outro gráfico de pizza que possivelmente você vai se lembrar, você vai falar assim, eu acho que eu já vi esse gráfico anteriormente, né? Que foi na aula bem lá atrás, na aula 10, onde a gente falou aqui os possíveis motivos do porquê, né, que o grupo masculino, homens adultos, eles não realizam aí as práticas dos esportes, das atividades físicas sistematizadas, né? E a gente percebeu, a gente traz aí aqui para contextualizar mais um pouco, que a maior parte desses homens, eles justificam o não fazer por questão de tempo, né? Então eles têm uma dificuldade muito grande, eles justificam aí que a questão do tempo é algo em que eles não conseguem realizar aí essa frequência das atividades físicas, dos esportes, das modalidades, e faz com que eles se afastem aí das práticas motoras, tá? Então eles acabam priorizando outros campos da vida e negligenciando um pouquinho mais essa questão do cuidado maior com cuidado corporal. Existem outros pontos aqui que são bem relevantes, a gente está observando, mas o que chama a maior atenção aqui é essa questão do tempo. A mesma coisa a gente percebe no segundo gráfico, né? Quando é feita a pergunta, né? Quando é feita aqui o estudo, a pesquisa com o grupo feminino, a gente percebe também que a maior porcentagem também justifica aqui a questão do tempo, né? E aí a gente começa a pensar que os jovens estão saindo do ensino médio, estão indo em busca do seu primeiro emprego ou do seu segundo, enfim, eles estão entrando no mercado de trabalho. E a maior justificativa que eles encontram para não realizar a prática da atividade física é a questão do tempo. Então, como conciliar e fazer um equilíbrio aí entre as minhas prioridades laborais, né, de estudo, e as minhas prioridades de saúde, de manutenção dessa saúde, né? E aí tem uma outra coisa aqui bem interessante que diz o seguinte, que 3 mil aí adolescentes, eles morrem todos os dias. Vocês sabiam disso? E aí tem algumas causas que são bem evidentes. Tem 5 em específico que a gente vai apresentar aqui. Mas a gente frisa que essas mortes, elas poderiam ser evitadas, né? Entre essas 5 aí, que a gente vai mencionar agora, elas estão voltadas para os adolescentes entre 10 e 19 anos. Então, nós temos aqui, prof, acidente de trânsito, pneumonia e outras infecções respiratórias, temos suicídios, doenças diarreicas e afogamentos. Percebam que os jovens, tão novos, né, acabam perdendo suas vidas por coisas que muitas vezes é questão atitudinal, né, a questão de um cuidado maior, consigo e com o outro também, porque, por exemplo, essa questão do acidente de trânsito é um cuidado, é uma atenção maior também com o outro. Você quer acrescentar algo? Não, eu vou deixar fechar esse tópico aí eu comento no final. Beleza. Aí nós voltamos aqui para reforçar aqui sobre a inatividade física, tá? Então essa inatividade física, ela é responsável por aproximadamente 2 milhões de mortes no mundo. Olha só, esse número é um número grande, né, gente? E anualmente estima-se que ela seja responsável, olha só, entre 10% e 16% dos casos de cânceres de colo, de mama e diabetes. Percebam como a ausência, né, do cuidado, da atividade física ali sistematizada, ela pode trazer aí alguns malefícios, né? E também está inserido aí 22% das doenças isquêmicas do coração. Então, o coração também passa a ser aí prejudicado por essa ausência aí, por essa atitude da inatividade física.
ainda reforçando essa fala da inatividade física, ela representa aí um risco, né? Desenvolvendo doenças crônicas, que a gente já mencionou anteriormente, mas também ela acarreta um custo muito alto, né, para os governos, né, que o gasto com saúde é um gasto que parece uma bola de neve, né? Ele vai se intensificando a cada ano após ano. E aí, com uma atitude minha, um cuidado maior meu, eu posso não entrar nessa estatística, né? Nesse grupo de indivíduos, de pessoas que os governos, por exemplo, as prefeituras, os estados, eles têm aí com esses gastos com essas pessoas que acabam tendo aí doenças, por exemplo, degenerativas. Esses gastos públicos aí, eles são despesas aí no setor de saúde, que estão associadas aí à ausência de baixos níveis de atividade física, como a gente já mencionou, né? E esses valores aí, eles são estimados aí em torno de 53 bilhões de dólares no mundo. A gente traz aqui esse mapa colorido, tá? Para mostrar para você aqui que nessa região aqui, que é onde nós estamos, na região norte, né, esse maior espaço, a gente consegue perceber aí diversos níveis diversos níveis preocupantes de inatividade física. Então a gente percebe, por exemplo, né, que 21,9% e 21,2% aqui na região norte estão aí com sobrepeso ou obesidade. Mas a gente percebe que a região sul, tá, que está aqui embaixo, esse vermelhinho aqui, ele tem uma maior porcentagem em relação à região norte. Mas a região norte está ali também, é um valor alto, é significativo, né, gente? Então a gente faz essa contrapartida. Esse mapa, essa pesquisa, ela é realizada aqui pela FAPESP de 2016, tá? E aí tem a amostra aí de duas empresas conceituadas em pesquisa, a Erica e a Pense, tá? Então, quando a gente vê aqui um pouquinho mais escurinho aqui, é as porcentagens da Erica, e um pouquinho mais clarinho aqui, a gente está falando do Pense, tá? A gente também percebe aí, por exemplo, na região norte, que 8,4% estão no grupo de pessoas com hipertensão. Isso região norte. Na região sul, a gente também tem uma porcentagem também maior, tá? De 12,5%. E a gente também percebe aí, dentro desse grupo, os mais inativos, né? Que fazem menos do que 300 minutos de atividade física aí por semana, né? Sejam até mesmo atividades de lazer. E aí a gente tem aí, da região norte, a gente tem Belém, sendo representada aqui com 52,4%. E temos aqui na região sudeste, Belo Horizonte com 58%, tá? Então, assim, são estudos, né? São duas leituras, mas que são muito próximas aí do quanto que as pessoas estão inativas fisicamente. E aí, nesses estudos, fazendo uma releitura do que a gente acabou de ver, a gente fala sobre esses riscos cardiovasculares que são voltados aí para os adolescentes. Então, nós temos aqui, né, no caso desse estudo do Erica, que foi realizado entre 2013 e 2014, com 75 mil adolescentes entre 12 e 17 anos, e em 1.247 escolas públicas, né, em 124 municípios do país. E a leitura que se faz é que a maioria desses adolescentes, cerca de 54,3%, foram avaliados por não realizarem práticas de atividades físicas regulares, né? Além das aulas de educação física. Mas se a gente for pensar bem, as aulas de educação física, o quantitativo dela, o tempo dela é muito curto, é muito pequeno, é mais para a questão do incentivo, né, prof? Para que esse aluno ele se torne aí um adulto que tem essa consciência de que ele precisa realizar as práticas. Exato. Né? Além da escola. O trabalho com as aulas de educação física, na verdade, eles são formativos, né? Isso. Então, você vai formar, você vai pensar esse estudante ali no processo de educação, prevenção, promoção, mas ele vai preparar. É justamente isso, deixar esse estudante preparado para que ele possa
né, Vem ao sair da escola, ao sair da educação básica, poder então fazer opção por um tipo de atividade física que ele goste, que ele se identifique, né, para ele poder inserir no cotidiano dele, no dia a dia, como aquele hábito que a gente colocou lá na aula 10, né? Então você vai fazer a atividade física parte da sua vida, como é o alimentar-se, o tomar banho, o trocar de roupa. Então, que seja um hábito constante no seu dia a dia. É um cuidado a mais, é um carinho a mais que eu tenho comigo, né? E aí, quando a gente começa a olhar, por exemplo, essas pesquisas aí, a gente percebe que tem um grupo muito grande, né? Se a gente for pensar aí no grupo de jovens, adolescentes, aí o grupo ainda é muito grande aí com inatividade física, né? A educação física, ela tá aí para dar esse estímulo, para dar esse gás, mas vai depender de você, né? E por mais a busca. Isso, e por mais que a gente não tenha trago aqui dados mais atuais, né? Se você tiver curioso e você for analisar, por exemplo, dados do Vigitel de 2020, você vai ver que aqui na cidade de Porto Velho, o estado de Rondônia, a gente tem também um índice muito grande de sedentarismo em mulheres e homens. Os dados do Érica, tem dados do Érica de Rondônia. E uma das informações que vem muito do Érica de Rondônia é que as escolas particulares, elas têm o maior índice de obesidade, o maior índice de sedentarismo, e aí a gente vai associar classe econômica, geralmente as escolas particulares, os estudantes têm um poder aquisitivo maior, só que em compensação são hábitos alimentares, os fast food, a tecnologia... Comidas rápidas, né? O comodismo. Isso, então acaba que não gasta muita energia, então tem dados do Érica, para o estado de Rondônia, então tem estatísticas aí que vêm bem ao encontro da nossa realidade. E aí qual que é a saída, né? O que a gente está querendo dizer para você quando a gente problematiza tudo isso? Que se você for ver, está posto na aula 10, está posto na aula que nós falamos sobre doenças crônico-degenerativas. Está nessa aula 17. Isso. Em todas as aulas a gente está fomentando, né? Trabalhando essa tua consciência aí de que é preciso fazer algo, né? É preciso se movimentar, prof. De forma sistematizada, com um profissional da educação física orientando. E é por isso que a gente dá essa pausazinha aqui para a gente continuar. Então, acompanha aí no slide para a gente continuar fomentando aqui. E aí a gente falou aí também que essa maioria, né? Passa aí 2 ou mais horas, né? Na frente aí da televisão e das diversas formas tecnológicas aí, tá? E a professora Elisângela já mencionou a questão das refeições. Na pesquisa do Pense, é bem parecido também, né? Foi em 2015, 109 mil adolescentes entre 12 e 17 anos, 2.842 escolas do país. E aí o que ele faz o registro? Ele registra que tem uma prevalência aí de 23,7%, né, com excesso de peso, né, se enquadra aí nesse excesso de peso ou sobrepeso, e ele corresponde a um total estimado aí de 3 milhões de escolares, ok? Aí a gente entra numa outra subtemática que são as dimensões da prática da atividade física na vida diária do jovem, né, vida diária do jovem. Então, assim, quando a gente fala aí de prática de atividade física, a gente tem várias subdivisões aí. Aqui eu pontuei uma que a gente fala aqui, uma voltada aí sobre domínios, pode ser chamada de domínios ou de dimensões, que são quais, prof? Lazer, o deslocamento ativo, né? As atividades domésticas e as ocupacionais ou laborais. Professora, para o estudante fazer o link, nós abordamos sobre essas dimensões da atividade física na aula 10. Então, lá na aula 10 nós trouxemos as 4 dimensões para a gente poder contextualizar, né, a atividade física desde o período da infância até a fase da terceira idade. Então, é dizer o que para o estudante, né? Que a atividade física, ela está presente na nossa vida de diversas formas. Então, tem movimento corporal, tem atividade física, mas a gente precisa ir além disso, né? Então, a gente tem que sair dessa atividade física diária e fazer uma sistematizada, uma com orientação, uma com frequência, com duração, com intensidade. Essa é a mensagem. Perfeito.
E aí dentro dessas 4 subdivisões aí, a gente tem o lazer, né? Esse lazer envolve exercícios físicos e esportes. Então você pode colocar aí alongamentos, atividades ao ar livre aí, né? Alguns esportes sistematizados. A gente também tem uma diversidade muito grande, né, de possibilidades, prof. A gente também tem aí dentro do deslocamento ativo, esse deslocamento, né, seja aí no trabalho, nas atividades da vida diária, ele pode acontecer aí andando, a pé ou de bicicleta, até mesmo de skate ou patins, né? Então são possibilidades de deslocamento. Então não existe motivos para você dizer que você não consegue, né, se movimentar, que você não consegue iniciar a prática de alguma atividade física e que essa atividade física começa a se tornar sistematizada. Então, e poderia também ser mudanças simples, né? Então, por exemplo, a gente precisa se perceber, né? É um deslocamento que eu vou fazer diferente, é uma atividade no lazer que eu vou acrescentar, é 10 minutinhos por dia que eu vou dispor para fazer uma atividade. Então, são mudanças pequenas, não precisam ser mudanças bruscas, né? Nada drástico demais. E a gente tem também aqui, a gente tem atividades domésticas, né? As atividades que a gente realiza em casa, cozinhar, passar, lavar, varrer. Então essas atividades do cotidiano da gente também entram dentro dessas atividades físicas de ordem doméstica. E a laboral, quando a gente fala de laboral, a gente está falando de trabalho, né? Da labuta, né? Então são as atividades relacionadas, são de cunho profissional. E aí independe do que você faz. Se você trabalha, por exemplo, na ordenha, ordenhando vacas, se você trabalha retirando, por exemplo, madeiras, se você limpa, sei lá, empresas, se você ajuda na manutenção de equipamentos. Então tudo isso faz parte das atividades laborais. Para fechar esse ponto, seria interessante, professora, lembrar da pirâmide. A gente vai ter, inclusive, uma matéria nessa aula sobre isso, né? Isso. Que a pirâmide da atividade física, ela exemplifica muito bem esses domínios da atividade física, inclusive em relação às recomendações. Isso, de 2, 3 vezes por semana, né? Isso. E aí a gente fala aqui de alguns cuidados, né? Alguns cuidados, algumas dicas que são importantes aí na hora de realizar essas atividades físicas com propósito aí no meu projeto de vida, né? Perceba aqui que os nossos personagens, as nossas imagens aqui, elas sempre apontam para movimento, né? Vamos deixar a inatividade de lado, gente. Então nós temos aí a prática dos exercícios físicos regulares, aliás, a pessoa consegue aí aumentar a quantidade consegue reduzir a quantidade de gordura do corpo, consegue também aumentar a sua massa muscular, a sua massa magra, tá? E isso aí são alguns dos benefícios, tá? Que a gente pode observar, além aí, né, de impedir o desenvolvimento de doenças como câncer, hipertensão, osteoporose. Geralmente esses são os benefícios mais visíveis, né? Você começa a fazer atividade, você já vê, emagreci, perdi massa gorda, ganhei massa muscular, é o mais visível. Aumentou a capacidade respiratória, dorme melhor, então tudo isso está nesse grupo. E aí a gente fala aí, por exemplo, agora daqui a idade, né, entre 5 e 18 anos, né? Esse grupo, aliás, ele deve completar aí diariamente pelo menos 60 minutos. Isso aqui é o pelo menos, tá, gente? É o mínimo aqui que se preza aqui, 60 minutos. E aí não precisa ser necessariamente aí consecutivo. Essa atividade, ela pode ser aí aeróbia, tá? Com uma intensidade de moderada a vigorosa dentro desse grupo. Temos também uma outra coisa aqui para mencionar, que essa intensidade aí, ela vai solicitar um pouco mais do sistema músculo-esquelético, né? Do tronco, né? Dos membros, e vai melhorar aí também a minha força muscular, tá? Aumenta também a resistência óssea e a flexibilidade. Mas isso realizando-se aí em torno de 3 ou mais vezes por semana para conseguir aí esses benefícios. Prof, só um adendo em relação à quantidade de minutos, que se o estudante falar assim, nossa professora, mas é muitos minutos para eu fazer todos os dias ali. Então você pode fazer o cálculo seguinte, é 150 minutos semanais, né? Isso. Essa é a recomendação da OMS, do Colégio Americano. Então 150 minutos semanais de atividade física moderada, então você pode fazer pelo menos 30 minutos, 5
5 vezes por semana. Se você fizer 35 vezes por semana, você está dentro dos parâmetros de atividade. Alcança aí os 150. Isso. Perfeito, prof. Então, o que a gente menciona aí, que a gente reforça muito, é evitar, né, gente, ficar muito tempo com comportamento sedentário, né? A estaticidade aí tem que ser reduzida. Reduzir esse tempo que se permanece sentado ou deitado, assistindo uma TV, utilizando o celular, computador, as tecnologias aí afins, né? Que a gente já conhece muito bem. Importante aí se movimentar pelo menos 5 minutinhos aí a cada hora, mudar de posição, procurar ficar um pouco mais em pé, né? Buscar criar uma rotina aí de atividades físicas aí diárias, organizar melhor seu tempo, a sua vida, né, o seu trabalho, né, seja aí no momento de estudar, seja no momento das práticas motoras e até mesmo no momento para relaxar, né, prof? Porque todos nós precisamos também relaxar, dar uma descansada aí na mente e no corpo. Perfeito. E aí a gente agora enfatiza um pouquinho mais com um vídeo aí da matéria jornalística sobre, né, a pirâmide da atividade física. Então acompanhe aí, por favor. Saúde ou estética? Não importa. A procura por academias para a prática de atividade física se tornou frequente. Correr, nadar, pedalar, praticar vários esportes ao mesmo tempo sem controle pode gerar mais problemas do que benefícios, que é a proposta inicial da prática de atividade física. O corpo pode não responder ao excesso de atividades. Para que isso não aconteça, os estudiosos da área desenvolveram a pirâmide de atividade física. Nela, você elabora uma rotina de treinos em um ritmo que não prejudique a saúde. Seguindo a recomendação da pirâmide, você pode diariamente caminhar até o mercado. Pode fazer caminhos extras, passear com o cachorro e usar escadas. De 3 a 5 vezes por semana, você pode fazer exercícios aeróbicos e de recreação, como jogar futebol, basquete, dança, artes marciais, caminhada rápida, ciclismo e natação. De 2 a 3 vezes por semana, você pode fazer exercícios de flexibilidade, força e lazer, como musculação, yoga, alongamentos, golfe, boliche e beisebol. Para evitar o sedentarismo, reduza o tempo de assistir TV, jogar no computador e evite permanecer sentado por mais de 30 minutos. Pirâmide, então ela soma, ela acrescenta toda a nossa fala até agora, né, prof? Exato. Inclusive, a gente consegue relembrar lá do primeiro ano, né? Então, quer saber um pouquinho mais da pirâmide? Volta lá na aula do primeiro ano que você vai ver um pouquinho mais com detalhes. Perfeito. Vamos continuar aí, dar uma olhadinha no slide. E aí nós temos agora algumas práticas de atividade física que são acessíveis, né? Não tem desculpa, prof, para não fazer nenhum tipo de atividade física aí, cuidar um pouquinho mais do seu corpo. Você pode se utilizar de caminhadas, corridas, danças e ginástica, esportes básicos e alternativos. E a gente ilustra bem aqui nesse quadro que as possibilidades são aí infinitas. Todo dia surge uma nova prática, né, prof? Um novo movimento. E aí a gente tem aí um pequeno quadro apontando aí para melhora da qualidade de vida, para melhora do desempenho, né? É só um esqueminha para você observar que quando eu estou em movimento, eu alcanço aí diversos benefícios corporais, mentais e sociais aí também. Então, o meu coração, o meu cérebro, o meu corpo agradece. E aí nós temos possibilidades aí de inserir caminhadas e corridas, ginásticas, academia e praças públicas, esporte de participação, né, aqueles esportes mais coletivos, envolvendo outras pessoas, atividades mais individualizadas também. Temos aí alguns espaços que são acessíveis para essa prática, né? Esses espaços aí a gente pode imaginar aí parques, praças, campos e quadras, pistas e ruas, academias ao ar livre. Então, a diversidade é muito grande. Aqui é só um ilustrativo para vocês perceber como tem diversas possibilidades. E você já vai pensando aí, né, se onde você mora não tem esses espaços, você pode ser um aluno protagonista para criar esses espaços, né, gente? A gente tem pistas e ruas aí, a gente tem algumas imagens que são daqui, né?
de Porto Velho, espaços de Porto os espaços de Porto Velho, né, e outros são externos. Academias ao ar livre, elas estão se ampliando aí ao longo dos municípios, né, prof? E a gente aí tem muita proposta legal de atividade para se realizar. E agora você vem aqui com a gente, tá? Acompanha aí. Vocês viram que tem diversas possibilidades aí de movimento, né? Tem diversas possibilidades aí de movimento que vocês podem estar inserindo na rotina de vocês, podem estar envolvendo outras pessoas para a prática, né, prof? Exato. E o mais importante também é que a gente fecha essa última aula retomando muitos pontos que a gente mencionou ao longo de toda a unidade, e aí a mensagem central é: insira a atividade física sistematizada no seu projeto de vida. Isso. Nós vamos fazer o mexa-se quando a gente voltar lá na revisão, então já separa um tempinho aí que a gente vai mencionar o que vocês vão fazer no mexa-se. Então até lá. Tchau!